Como se dá, então, o dimensionamento desses equipamentos? Quais são as hipóteses que nós vamos, então, adotar para fazer o dimensionamento desses espessadores contínuos? O funcionamento adequado do espessador, ele requer uma corrente de líquido isenta de sólidos no topo do equipamento. É necessário, então, que a velocidade ascendente de líquido clarificado tem que ser, então, que é menor que a velocidade de sedimentação do sólido, para que não aconteça, então, um arraste dessas partículas. A capacidade, ou seja, vazão desse espessador, né, que esse espessador consegue tratar, é a medida de volume de suspensão que pode ser tratado por unidade de tempo, para obtenção, então, de um espessado com as características pré-determinadas que nós vamos querer. Então, geralmente, o que acontece? A gente tem lá a minha vazão inicial de necessidade do processo que eu quero tratar, eu sei a concentração inicial dela, e eu sei que no fundo do equipamento eu quero sair com uma lama com determinada concentração de sólidos, tá? E aí a gente vai, então, determinar quem é a geometria de sedimentador capaz de fazer esse trabalho. Então, a gente vai ver que, para fazer os cálculos da capacidade, nós devemos levar em consideração que dentro do espessador existem regiões com diferentes concentrações de sólido, tá? Essas concentrações de sólido variam desde a concentração da alimentação que eu coloquei até a concentração da lama que vai sair. Então, a gente vai precisar definir quem é a capacidade limitante na hora de fazer o projeto desse espessador, e eu vou explicar isso para vocês melhor. Então, para isso, nós vamos agora definir a nomenclatura que nós vamos utilizar na hora de fazer os balanços de massa dentro do nosso sedimentador. No sedimentador contínuo, assim como no teste de proveta, quando ele entra em estado estacionário, ou seja, a alimentação que eu vou entrar aqui vai ser igual à soma do underflow mais a soma que vai sair aqui, e tanto o underflow quanto a corrente de overflow se mantém constantes, eu cheguei, então, no estado estacionário. Então, no estado estacionário, o que acontece? Nitidamente, eu tenho as mesmas regiões que eu tinha dentro do teste de proveta. Olha para você ver, eu vou ter uma região de líquido clarificado, uma região aqui que vai ser com uma concentração próxima à concentração da alimentação, uma região que vai estar bem mais concentrada e as partículas vão estar sedimentando de forma mais lenta, e uma região de fundo, onde realmente as partículas já estão ali com a concentração da lama, que vai ser, então, removida. Certo? Então, o que acontece? No estado estacionário, essas alturas aqui, entre essas zonas que a gente definiu, ficam constantes. Certo? Então, eu vou ter constante essas interfaces aqui. Então, isso vai possibilitar com que a gente faça alguns balanços de massa dentro do nosso sedimentador. Então, eu vou definir como C estrela a concentração volumétrica de sólidos em uma posição qualquer dentro do meu sedimentador. Então, eu fiz aqui uma linha, tá? Uma posição dentro do meu sedimentador. Uma posição qualquer, porque a gente tem que pensar que a gente não vai conseguir visualmente distinguir muito bem essa região dessa. Então, eu simplesmente pus aqui uma linha num nível qualquer aqui dentro e falei que nesse ponto a concentração vai ser um C estrela. Certo? A gente sabe, então, que a concentração da alimentação é o Ca. Tá? Concentração de sólidos da alimentação. Então, na alimentação, eu tenho a corrente F de alimentação entrando com uma concentração Ca, e eu tenho uma corrente de underflow U, tá? Saindo, que vai ser a vazão da lama que deixa o sedimentador. Essa lama tem uma concentração Cl, tá? De lama. E eu vou ter aqui o sobrenadante, que vai ser esse C, que é C sozinho que eu coloquei aqui, que vai ser o nosso clarificado. Tá? Pode chamar de S também, sobrenadante. Ele não vai ser muito utilizado no nosso balanço, tá bom? Ele vai estar isento de sólidos. Eu tenho o A, que vai ser essa área da seção transversal aqui. Então, se isso aqui é só uma projeção do nosso equipamento e ele é, então, uma área de seção circular, tá? Ela também pode ser uma área de seção retangular, certo? Então, essa A vai ser a nossa área da seção transversal do sedimentador. Os subíndices nós vamos ter aqui vão ser o A para alimentação e o L para lama, certo? E agora, já que eu defini essa linha dentro do sedimentador, o
que é uma linha qualquer em que vai ser uma concentração C estrela, eu vou definir umas correntes, tá? Que eu vou chamar de L e V. A corrente L vai ser a vazão de suspensão, que vai ser essa corrente descendente de suspensão que vai atravessar essa linha imaginária que eu coloquei aqui. Enquanto V vai ser a corrente de vazão de líquido que vai estar subindo num nível qualquer do meu sedimentador. Porque não é isso que acontece, pessoal? Se eu tenho só uma saída de líquido aqui em cima, a partícula sedimenta, vai sair embaixo, vai sair partícula com um pouquinho de líquido, mas a maioria do líquido vai sair, vai subir e vai sair aqui no sobrenadante. Então, tem essa corrente V que está subindo aqui de líquido ascendente e tenho essa corrente L, que é de suspensão, que vai estar descendo. O primeiro balanço, e um dos mais importantes, talvez, de se fazer, e que muitas vezes é esquecido, é o balanço de massa global. Ou seja, no estado estacionário, tudo que entra é igual ao que sai. Então, eu entro com a vazão F e saio com as duas correntes, a corrente do underflow e a corrente de clarificado. Certo? Agora, pessoal, nós vamos partir para os balanços de massa de sólido e de líquido. Inicialmente, nós faremos o balanço de massa de sólidos dentro do equipamento. A gente sabe, então, que massa de sólidos é a densidade do sólido vezes o volume do sólido. A gente tem uma hipótese no sedimentador, que nós comentamos anteriormente, que só existe de saída de sólidos no underflow, ou seja, se aqui está saindo clarificados, isento de sólido, o sólido só sai do equipamento onde? No underflow do equipamento. Então, todo sólido que entrou na alimentação tem que sair no equipamento. Então, pensando no volume de controle como sendo todo o sedimentador, então como fica o nosso balanço mássico? É a densidade da minha partícula vezes a quantidade de volume de partículas que eu tenho, que é a vazão total vezes a concentração volumétrica de sólidos, certo? Então, ó, na entrada, ou seja, na minha alimentação, eu entro com a vazão F vezes a fração volumétrica de sólido CA estrela. Então, essa estrela aqui nós vamos utilizar sempre que a concentração for volumétrica, ok? Então, o que entrou aqui é igual ao que vai sair lá no underflow. Então, lá no underflow eu vou sair quem? ρS, que multiplica o volume de sólidos, que é a corrente U, vezes a concentração volumétrica dessa lama que está saindo. Certo? Então, aqui a gente tem o nosso underflow. Então, isso igual a isso é o balanço de massa, usando o volume de controle total do nosso equipamento. Tá? Então, entrei sólidos aqui, só sair sólidos aqui no underflow. Mas nós podemos agora definir um segundo volume de controle, em que eu vou levar em conta aquele nível que eu estou chutando aí dentro do equipamento. Criei um nível aqui e eu quero fazer, então, o balanço de massa intermediário, levando em conta essa concentração C estrela que eu não conheço dentro do equipamento. Então, quem é a corrente que está entrando aqui nesse nível intermediário? Então, eu tenho uma corrente L, que é a vazão da suspensão que está descendo nesse sedimentador. Se eu fizer, então, o balanço de massa do que entra, é a densidade da partícula vezes o volume de partículas, que é L vezes a concentração C estrela que eu defini, que é a concentração de sólidos que eu não conheço aqui, eu chamei de C estrela. Então, vamos lá. Eu entrei com a corrente L, estou saindo com a corrente U do underflow. Certo? Então, nesse balanço, nessa parte do volume de controle amarelo, a gente tem aqui o que entra, né? Que é essa parte, e o que sai aqui no underflow. Então, através dessas duas relações, né, que a gente fez o balanço, primeiro usando esses dois no equipamento inteiro, e agora o balanço só nesse volume de controle amarelo, através dele nós podemos tirar algumas relações. Então, o que a gente pode ter aqui? Eu posso pegar esse balanço que eu fiz nesse último volume de controle, isolar o U, tá? E tirar, então, que U é a corrente L vezes o C estrela sobre o CL. Posso também pegar essa igualdade e isolar o L e encontrar uma relação de L com a vazão de alimentação e a concentração de alimentação. Mas o que acontece? É muito difícil eu medir
essa corrente L, concordam? Que tá lá no meio do equipamento. E essa concentração C também, que está lá no meio do equipamento. Então, eu também posso, através dessa relação com essa, tirar uma relação de quem é U do underflow com o F, levando em conta só a concentração de alimentação e a concentração aqui do lodo. Essa nossa relação do underflow aqui, o que a gente pode ver então? Que U, que é LC estrela sobre CL estrela, isso aqui também é igual a F, CA sobre CA estrela. Então, eu consigo relacionar essa corrente L com essa concentração L lá de dentro do sedimentador com algo que eu já conheço e consigo medir. Por que, pessoal, é tão importante a gente fazer esse balanço levando em conta uma região aqui dentro do nosso equipamento? O que acontece? O projeto, então, do decantador, ele se baseia na identificação de uma concentração da camada que tem a menor capacidade de permitir a passagem de sólidos nas condições operacionais. Então, vai existir dentro do equipamento uma camada, uma região, que vai ser chamada de camada limitante de velocidade. Então, o sedimentador que a gente vai projetar, ele deve ter uma área suficiente para que o fluxo dos sólidos não exceda a capacidade dessa área correspondente a essa área controladora. Então, tudo que é limitante controla, certo? Então, vai existir aqui dentro do equipamento uma região em que as partículas vão estar sedimentando com a velocidade menor, limitante. Então, eu tenho que garantir que a área do sedimentador está sendo baseada nessa concentração limitante, certo? Que vai ser esse C estrela que vai estar localizado em algum lugar dentro do nosso equipamento. E a gente precisa encontrar, então, quem é essa camada limitante ali, para que a gente possa fazer o dimensionamento da área em cima dessa camada. Fazendo agora, pessoal, um balanço de massa do líquido, né, nesse nível aí qualquer que a gente criou, e o FUM. Então, quem é a massa de líquido? É a densidade do líquido vezes o volume de líquido, certo? Então, o que nós temos no nosso volume aqui de controle? Dentro desse volume de controle amarelo, está entrando líquido nessa corrente L de suspensão que está descendo. Mas o líquido que eu tenho é quem? É 1 menos a concentração de sólidos, tá? Aí eu fico com a quantidade de líquido. Então, aqui na entrada desse meu volume, eu tenho a densidade do fluido vezes a corrente, que multiplica 1 menos C, que dá a concentração só de líquido. Isso é igual a quê? Então, entrada de líquido eu só tenho aqui. Mas e saída de líquido? Eu tenho 2 saídas de líquido. O líquido sai nessa corrente de líquido que vai para o sobrenadante e o líquido também sai um pouco de líquido aqui na lama do underflow, certo? Então, vamos pegar essa corrente V aqui que está subindo. Então, sobe uma corrente V com uma densidade, né? Com a sua densidade. Então, eu saio com essa massa aqui, ρV, certo? E aqui no underflow também sai. Sai quem? A densidade do fluido vezes a corrente vezes a fração de líquido que eu tenho, que é 1 menos a fração de sólido, certo? Então, dessa nossa igualdade, a gente pode cortar aqui as densidades, né? Então, a gente tem aqui, ó, a entrada do volume de controle, a saída do volume de controle no sobrenadante e a saída de líquido do underflow, tá? Eu coloquei aqui para a gente relembrar aquelas relações que a gente obteve lá do balanço de massa dos sólidos, ok? Então, o que a gente pode agora? A gente vai utilizar isso aqui para poder juntar com essas informações que a gente obteve do balanço de massa do líquido. Então, partindo aqui da nossa equação, né? Só cortei as densidades e reescrevi a equação. Se eu pegar essa equação aqui e isolar V, né? Que também é uma coisa que eu não consigo muito medir dentro do equipamento, eu chego nessa relação aqui, em que eu tenho o LC estrela de 1 sobre C estrela menos 1 sobre C estrela L, tá? Mas o que acontece? Quem é LC? Se a gente olhar aqui, eu consigo pegar e substituir LC por FCA. LC eu não consigo medir, mas FCA eu consigo. Lembra aqui da nossa relação? Ó? Essa relação aqui, olha o que ela me diz. Que LC é igual a FCA, ok? Então, substituindo esse LC aqui por FCA, eu tenho, então, que V é FCA, que multiplica essa diferença aqui,
tá? Se eu dividir, então, os dois lados aqui por A, eu vou chegar em V sobre A igual a F sobre A, CA, dessa diferença. Mas quem que é V sobre A? Quem é uma vazão volumétrica por área, né? Aqui eu estou subindo com tantos metros cúbicos por hora por uma área. Isso me dá velocidade, certo? Então, eu fiz surgir aqui essa velocidade. Levando em conta, então, que V sobre A é a velocidade, tá? Não é esse V que eu coloquei aqui, não. Viu, pessoal, do volume? Esse aqui é a vazão volumétrica V que está subindo. Então, essa vazão pela área me dá velocidade. O que eu posso fazer agora? Eu posso isolar quem é F sobre A. Porque F sobre A me dá essa relação de quanto que eu estou alimentando em relação à área de sedimentação que eu preciso ter. Tá? Então, eu chego nessa relação de F sobre A, mas essa relação aqui ela está toda volumétrica. Se eu quiser, então, passar para concentrações mássicas de sólido, que é algo mais simples de se medir, né? Afinal de contas, a gente vai lá e coleta, né, uma amostra, eu peso essa amostra, levo para a estufa, peso de novo a quantidade de sólidos e eu tenho, então, por exemplo, quem é a concentração, tá? Então, é mais fácil medir massa de sólidos por volume de suspensão. Então, a gente sabe que a concentração mássica é quem? É a concentração volumétrica vezes a densidade. Então, substituindo aí o C estrela, né, por C sobre ρ, a gente faria isso tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, e acaba que esses ρs, nessas densidades, cortariam, tá? Então, na verdade, a gente pode simplesmente reescrever aqui a nossa equação agora, né, que essa equação que nós vamos reescrever é a equação de projeto do nosso sedimentador, em que eu consigo, então, fazer essa relação de vazão de alimentação com a área que eu preciso de equipamento, conhecendo aí a concentração inicial da minha suspensão, conhecendo também a minha concentração do lodo que eu quero no final. Falta agora a gente conhecer o quê? Qual a velocidade que eu estou sedimentando dentro desse equipamento, nessa camada com a concentração C dentro do equipamento. Então, é isso que agora a gente precisa tentar descobrir. E os métodos que nós vamos apresentar, os 3 métodos aqui, basicamente é isso que eles vão fazer. Eles vão nos dar opções de conhecer esse parzinho velocidade com concentração para a gente colocar aqui e encontrar quem seria a maior área, né, que eu preciso ter para aquela camada limitante que vai existir dentro do equipamento. Isso vai fazer, então, com que eu precise de um F sobre A mínimo, né? Porque se a área tem que ser máxima, essa razão de F sobre A tem que ser mínima, ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos passar para a parte dos métodos. O mais antigo deles é o método de Coe e Clevenger. Esse método, ele vai pegar, então, né, a nossa equação fundamental aqui de projeto do sedimentador e ele vai fazer uma proposta de como obter esse parzinho de velocidade, tá, com concentração dentro do equipamento. Essa relação, então, entre C e V vai ser estabelecida através de vários testes de proveta com concentrações conhecidas iniciais diferentes que vão variar entre a concentração CA e a concentração CL, certo? Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um zerinho aqui. Por quê? Eu conhecendo a concentração inicial da suspensão, eu sei qual é a velocidade inicial com que aquela suspensão começa a sedimentar. Por quê? Porque bem no início da sedimentação, a gente não tem aquela região de sedimentação livre, que é linear e constante. Então, o que acontece? Esse método, a gente faz, então, experimentos com várias concentrações iniciais, ó, 10, 50, 100, 150, tá? E a gente vai, então, fazer uma tangente aqui bem no início do experimento, onde essa região é reta. Por quê, pessoal? Quem é a velocidade? A velocidade é a tangente no ponto. Não é delta Z sobre delta T, né? Espaço por tempo. Então, se eu fizer a derivada bem aqui no início, que eu sei que para a concentração C0 igual a 10, por exemplo, a velocidade aqui foi tanto. Eu venho aqui, meço, faço a tangente aqui e encontro quem é esse V0. Então, eu vou ter o quê, pessoal? Uma coluninha, vou colocar as concentrações iniciais
e vou medir através do gráfico aqui na tangente as velocidades. Então, a gente sabe que as concentrações mais diluídas sedimentam com velocidade maior, enquanto as mais concentradas têm uma velocidade de sedimentação menor. Então, no teste de proveta, eu estou medindo lá tantos centímetros por minuto, tá? Obtive isso. Vou pegar, então, 10 e 30, jogar nessa equação de F sobre A, obter o F sobre A. Se eu sei a vazão que eu quero tratar, eu obtenho o A. Se eu sei a área, eu consigo tirar o diâmetro, né? Se essa seção for circular do sedimentador, eu uso a área do círculo. Mas se o sedimentador for de seção retangular, eu uso uma área, então, de um retângulo e consigo aqui calcular quem seria a dimensão, né, o diâmetro aí desse nosso sedimentador, certo? Vou fazer isso para todos os experimentos. E aí, o que a gente vai ver? Vai existir uma área, né, essa área vai variar, e eu vou selecionar a maior área, certo? Eu vou escolher a maior área para garantir, então, que essa camada limitante vai conseguir sedimentar. E o meu líquido vai sair, sim, isento de sólidos no topo. Tá bom? Ah, professora, mas então quantos testes de proveta eu vou ter que fazer para chegar num valor certinho, né? Se você tiver aí uns 4 ou 5 testes de proveta, você pode, por exemplo, plotar o F sobre A, né, que você obteve em função da concentração, por exemplo, para a gente conseguir encontrar qual é o F sobre A mínimo, ou se você resolver plotar em função da área, né? Plotar achar quem é essa área máxima que você precisa. E aí, se você ajustar uma equação entre esses pontos, você consegue derivar essa equação e pegar um valor mais preciso, né, de quem seria essa área aí máxima necessária para fazer a sedimentação. Então, esse é o método aí de Coe-Cleverage. No entanto, ele exige de você vários testes de proveta para que você consiga aí fazer o projeto do equipamento. Outro método, derivado aí do método de Coe-Cleverage, é o método de Kint, 1952. Né? A gente pode ver que é um método bem antigo, mas é um método que consegue, né, através de um único teste de proveta, ele consegue, então, obter informações para poder fazer o projeto do equipamento. Então, o que a gente sabe? A gente já sabe que eu tenho lá no instante zero uma concentração constante. E que zonas se formam com concentrações diferentes dentro do equipamento durante o teste de proveta. No método de Kint, ele tem algumas hipóteses. O que ele falou? Que ele chamou de C a concentração uniforme ao longo da seção horizontal. Se eu pegar uma seção horizontal, eu vou ter uma concentração C qualquer num determinado nível dentro do equipamento. Tá? Os efeitos de parede durante a sedimentação são desprezíveis. V não vai ser influenciado pelo tamanho ou forma das partículas e só vai depender da concentração local das partículas ali, naquela linha que nós selecionarmos. Tá? CA vai ser uma concentração da suspensão uniforme no início do experimento, ou seja, eu tenho que fazer o teste de proveta exatamente na concentração CA inicial daquele sedimentador que eu quero trabalhar lá na indústria, ok? E que a velocidade de queda das partículas vai tender a zero à medida em que elas vão se aproximar da superfície da zona de compactação. Então, vamos lá. No método de Kint, a mesma coisa. Nós temos a equação de projeto do sedimentador e o que a gente precisa é encontrar uma forma de achar parzinhos de V e C para a gente encontrar, então, quem seria, né, essa capacidade aí limitante dentro do equipamento. Como que o método de Kint faz essa proposta? Tá? Então, a relação C por V vai ser estabelecida aí através de um único ensaio de teste de proveta com a mesma concentração CA do equipamento industrial. Dentro desse único teste de proveta, nós vamos encontrar vários valores de área, levando em consideração vários níveis dentro do equipamento, porque a gente sabe que a concentração desse nível qualquer pode estar entre CA e CL. O projeto, então, do sedimentador vai ser o quê? Selecionar o maior valor de área ou o menor valor de F sobre A, né? Temos aqui, então, um esquema mostrando do que acontece dentro do sedimentador, né? A gente sabe aqui, a gente tem o nosso Z0, né, a altura inicial, e a gente tem aqui uma altura Z,
né, num tempo qualquer, tá? Então, eu vou chamar de Z essa altura do nível do líquido clarificado dentro do meu teste de proveta, certo? Então, todas as partículas estão aqui dentro dessa altura Z, só que eu tenho uma região compactada e tenho uma outra região aqui com concentração constante e variável misturada, certo? O que vai acontecer? O método de Kindt, ele faz uma proposição. E se todas essas partículas aqui que estão espalhadas nessa altura Z estivessem espalhadas com uma concentração homogênea, tá? Elas estariam aqui numa altura ZI. Então, o ZI ele definiu como sendo uma altura em que a suspensão ocuparia se toda a nossa suspensão, né, tivesse uma concentração homogênea C, que é aquele C, né, que eu quero jogar aqui num nível, dentro de um nível do equipamento. Então, eu peguei todas essas partículas aqui e espalhei elas aqui dentro dessa altura ZI. Basicamente, o que isso significa, pessoal? Quando eu tenho, então, a minha curva, né, mostrando aqui a altura da interface com o tempo de sedimentação, eu tenho, né, a minha curva aqui, ó, de sedimentação. Se eu pegar um tempo qualquer, θ, que deu essa altura Z, que eu estou marcando aqui, certo? Aqui está a interface do clarificado. Vim aqui, marquei o Z, o parzinho, né? Z com o θ, certo? Mas se eu vier nesse ponto e traçar uma tangente aqui, eu vou parar aqui, nesse ZI. É como se todas as minhas partículas tivessem distribuídas nessa altura ZI, ao invés dessa altura Z. E essa concentração homogênea seria quem? Seria minha concentração C, que eu não conheço, certo? Então, esse método de pegar vários pontos ao longo dessa curva e ficar traçando tangentes é uma forma que eu tenho de encontrar vários pontos, né, várias composições de quem? De concentração com velocidade. Ok? Então, ó, esse balanço de massa na interface, né, imaginária que eu estou fazendo, que vai ser essa interface imaginária aqui, o que eu teria? Eu tenho que CA, o que entrou, né, que é a quantidade que eu tenho, CA Z0 vezes a área, é quem? É a quantidade C dessa concentração que eu não conheço, que está homogênea, espalhada nessa altura ZI, nessa mesma área, né, transversal de sedimentação. Então, eu consigo aqui, tá vendo? Relacionar esse C e esse Z com essa alimentação, tá? Lembrando que esse C, dessa concentração homogênea ali dentro, ela sempre vai ser maior que o CA. E essa altura ZI, ela vai ser sempre maior do que a altura Z. E vai ser sempre menor, né? Ou talvez igual, à altura Z0. Então, o ZI, ele vai estar aqui entre o Z0 e o Z. O que acontece? Agora, essa relação aqui, eu corto os As e isolo esse C que eu não conheço, né? E ele agora ficou em funções de coisas que eu conheço e coisas que eu consigo calcular. Então, a CA eu já conheço, Z0 também. E o CI eu vou tirar de onde? Da tangente que eu vou traçar no meu ponto, tá? Então, aí, o que acontece? A partir desse ZI, a gente consegue também calcular quem? A velocidade. Então, a velocidade não é a tangente no ponto? Então, ó, eu vou ter aqui esse ângulo formado. Então, quem é a tangente aqui? É o ZI menos o Z, que é essa altura, dividido aqui pelo θ. Então, eu consigo encontrar que nesse ponto, com essa concentração C, eu tenho essa velocidade V. Faço isso, pessoal, para vários pontos dentro do meu teste de proveta, ó, para vários pontos. Lógico que se você pegar e começar a fazer isso na região linear, o seu ZI vai coincidir com o Z0. Então, esses pontos faz sentido pegar onde? Faz mais sentido pegar na região onde a gente não tem mais sedimentação livre, né? Onde a sedimentação já está aí mais freada, né? Pela concentração variável das partículas. Ok? Então, basicamente é isso. E a gente faz o mesmo procedimento que a gente mostrou ali no Coe-Clevenger, né? A gente vai ter vários parzinhos de C e V, a gente vai calcular uma coluna de F sobre A, e a gente vai tirar, então, quem é a A, né? Porque a gente vai ter a corrente F de entrada, e a gente tira o A, e a gente vai pegar quem? Aquele A que for o maior valor. Ok? Que a gente pode, então, por exemplo, plotar aqui, né?
o F sobre A, que vai dar isso aqui, vai dar um formato assim. Se é F sobre A é mínimo. Então, eu vou encontrar esse ponto mínimo aqui, ó, tá? E se eu plotar só a área, aí vai dar o contrário, vai dar uma parábola para baixo, em que eu vou achar a área máxima. Continuando aí, então, os nossos métodos, o método de Biscaia Júnior, 1982, ele é uma proposta de simplificação do método de Quinte. Então, o que os autores observaram? Que eles também conseguem utilizar um único ensaio, né, de teste de proveta, que tem que ser aí com a mesma concentração do equipamento industrial, e eles dividiram a curva da sedimentação em duas partes. Uma parte linear, né, que é onde acontece a sedimentação livre, e uma parte que eles aproximaram como sendo um exponencial. E, através disso, eles conseguiram, então, definir uma simplificação para F sobre A, que o F sobre A mínimo é dado pelo Z0 sobre um θ mínimo, tá? E aí, então, eu vou ter um θ mínimo, que vai me dar um Z mínimo, e esse Z mínimo, ele corresponde exatamente àquela altura em que a concentração seria a concentração CL, como se todo mundo tivesse, né, na concentração CL. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, Z mínimo vezes CL é CaZ0, tá? Então, isolei o Z mínimo. Então, com o Z mínimo, né, a gente vem aqui no Z mínimo, vem até a curva, tira o θ mínimo, certo? E com esse valor de θ mínimo, a gente joga na equação de F sobre A mínimo e nós encontramos aqui rapidamente quem é aí o F sobre A mínimo de trabalho, né? E a gente pode, por exemplo, né, alguns autores sugerem utilizar um fator de segurança de 1,2 em cima desse F sobre A. Na verdade, é aumentar essa área que foi calculada em 20%, alguns autores usam 10%, para ter uma margem de segurança aí, em termos de área, né, limitante dentro do equipamento. Então, a gente consegue, através dessa simplificação para o cálculo da área, fazer um cálculo muito rápido, né, de quem seria aí a nossa área ótima do equipamento. Além, então, da área, a gente precisa calcular a altura do sedimentador, tá? A altura, então, do nosso sedimentador, ele é composto, então, por 3 alturas. H1 é quem? É essa zona aqui, ó, que vai ser de líquido clarificado, junto com uma região aí aqui, concentração constante. Essa altura, ela é uma altura que o pessoal fixa entre 0,45 e 0,75 metros, tá? Faltou unidade aqui, mas é metros. Usualmente, é utilizado aí uma altura de 60 centímetros, tá? 0,6 metros. Então, essa é a nossa altura H1. Nós temos depois, no fundo, nessa parte cônica aqui, essa altura H2, tá? Que é a região cônica do fundo do equipamento. Como é uma região cônica, ela é função do raio que você, né, do diâmetro e do raio que você estipulou como sendo do seu equipamento. Nós temos aqui esse valor proposto, essa equação para cálculo desse H2. E nós temos essa outra zona aqui, onde também vai ter sólidos sedimentados, que é uma região de concentração variável com compactação de sólidos, tá? Geralmente, para fazer o cálculo dessa região, que nós chamamos aqui de HC, tá? Que é a região mais da compactação, nós utilizamos a correlação de Orr, que é dada por um HC, que é 4/3 de F sobre A, que multiplica a concentração, aqui está no caso a volumétrica, tá? Vezes o tempo de residência que a partícula fica nessa região de compactação, a densidade da partícula do fluido e da lama, tá? Então, a densidade da lama que eu estou removendo dentro do equipamento. Mas, se a gente quiser pegar essa equação, né, e reescrever em termos da concentração agora mássica, e a gente consegue obter a equação aí para fazer esse cálculo dessa altura. E no final das contas, pessoal, quem é a altura, então, total? Nós vamos somar essas 3 alturas e obter a altura, então, total do nosso sedimentador. Para fazer, então, o cálculo dessa altura e estimar essa altura aqui que nós colocamos, tá? Da zona de compactação, nós precisamos calcular quem? Esse tempo de residência
e essa densidade aqui do lodo, que nós vamos aprender a calcular. Primeiro, então, fazendo o cálculo desse tempo de residência, nós temos aqui, então, que T, que é o nosso tempo de residência, é o TL menos o TC. E quem é, então, primeiro, o TC? O TC, ele é o tempo em que a sedimentação deixa de ser livre, ou seja, eu vou olhar na minha curva e vou achar o tempo onde deixou de ser linear. Venho aqui lá e deixou de ser linear aqui, vai ser o TC. Algumas pessoas chamam isso de ponto crítico, mas não é aquele ponto crítico que a gente falou lá no início, tá? É o ponto onde deixou a sedimentação de ser livre, certo? Ou seja, deixou de ser um comportamento linear de Z por T. Depois que nós pegarmos esse ponto, TC, nós vamos agora medir quem é o TL. O TL é o tempo para atingir a concentração do lodo CL, certo? Então, eu vou pegar aqui, vou marcar quem é o Z mínimo, que a gente acabou de comentar, né? Quem é o Z mínimo? É o CA/Z0 sobre o CL. Vou partir desse ponto e vou traçar uma tangente para essa curva e vou encontrar esse ponto aqui. E vou descer e tirar quem é TL, tá? Então, a gente consegue aí achar o tempo de residência fazendo o TL menos o TC. Agora, nós podemos, então, aprender a calcular a densidade desse lodo. Se a densidade é da suspensão, é a massa da suspensão pelo volume da suspensão, né? Que no caso aqui é a lama. Então, a densidade da lama é a massa da lama pelo volume de lama, volume de suspensão, certo? E quem é, então, a massa da lama? É a massa do sólido mais a massa de água que está nessa lama, certo? Mas quem é a massa de água que está nessa lama? É Rho, né? Vezes o volume de água que eu tenho ali nessa lama, ok? Mas quem é o volume de água que eu tenho? É o volume da suspensão inteira menos o volume de sólidos. Quem é o volume de sólidos? Aqui, ó, é a massa da partícula pela densidade dela. Tá? Então, o ρL pode ser definido por essa relação aqui, em que é a massa de sólidos mais a densidade do líquido, que multiplica o volume da lama, da suspensão, menos a massa de sólidos por ρS, dividido pelo volume de suspensão. Geralmente, a gente não tem o CL. O CL não me fala que eu tenho 10 gramas de sólido por litro de suspensão. Então, eu vou ter o volume da suspensão e vou ter a massa de sólidos, e com isso, né, com as propriedades do fluido e da partícula, a gente tira, então, quem é a densidade da lama, ok? Aqui eu coloquei para vocês, né, uma simulação CFD mostrando o perfil de escoamento do líquido, tá? Dentro desse sedimentador, o líquido é alimentado, né? E aí ele é alimentado aqui na base, ele bate no fundo do equipamento, ele começa então a subir para sair o clarificado aqui, tá? Um pouco de líquido fica recirculando aqui até ele subir. Por isso essa recirculação tem que ser minimizada o máximo possível. E a gente pode ver aqui, nesse perfil de contorno, onde está mais escuro, é onde a gente tem a maior concentração de sólidos em relação à concentração da alimentação. Tá vendo? Então, eu estou alimentando aqui, e aqui eu tenho sólidos compactados, e aqui a concentração é tão pequena que a gente não consegue nem pegar direito aqui na escala. Ok? Então, pessoal, eu coloquei aqui também para vocês um exemplo de catálogo de sedimentador. Tá? Então, a gente tem aqui, né, um exemplo do sedimentador, a planta dele, a imagem desse sedimentador, né, que é um tanque, um reservatório. E a gente tem aqui vários volumes, né, várias áreas de seção que a gente tem, que você pode, né, dependendo da área que você estiver trabalhando, né, esse aqui é um exemplo de catálogo de um sedimentador menor, tá? De até aí uns 3 metros de diâmetro, que você poderia, então, entrar, né, nos catálogos de vários fornecedores e especificar e encontrar, né, a geometria adequada para fazer a realização aí, final, né, do dimensionamento do seu equipamento. Bem, as referências, então, que foram utilizadas, né, para vocês usarem também para estudo, estão aqui. Eu recomendo que vocês utilizem aí também as referências em português do Cremasso e do Massarani,
tá? A nomenclatura, vocês vão perceber que nós utilizamos nessa aula, ela vem do livro do Massarani, e o livro do Cremasco está um pouco diferente, a nomenclatura dele, mas a técnica de resolução é a mesma. Como atividade individual, eu sugiro que vocês vão ler a teoria do livro, tá? Do Cremasco ou de outros livros que vocês tiverem acesso, e vocês vão fazer um resumo de uma página e de uma folha inteira e postar aí no Classroom, tá? Então vai valer com a presença sua na aula de hoje. Como atividade da empresa, vocês já podem procurar vídeos sobre o funcionamento dos sedimentadores contínuos, sobre as suas aplicações industriais, sobre cuidados de operação, às vezes o startup de um sedimentador contínuo, né? Para vocês colocarem lá no site da empresa de vocês. É isso então. Vejo vocês aí na nossa próxima aula de exercícios. Até mais!